Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo aí mais um corte dos donos da bola falando muito sobre contratações. E aí surge essa informação aí que o Thiago trouxe sobre a contratação de Júnior Santos. Rapaziada, infelizmente a gente não tem não tem memória boa dele, né? Ele fez aquele último gol contra a gente na final, mas deixa isso pra lá. Então é uma boa contratação, né? Não é excelente, mas tem essa possibilidade. Mas sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. No final a gente comenta mais um pouquinho sobre ele, tá? Mas não se esqueça, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixa o like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Em busca por reforços para a temporada. E o técnico Cuca falou sobre o assunto. Confira. Eu vejo assim, né? Lógico que o torcedor ele está dentro do processo do Atlético dia e noite. Eu, como estava fora... O Atlético segue em busca... Gui, isso aí é outra questão. O Atlético segue em busca por reforços para a temporada. E o técnico Cuca falou sobre o assunto. Confira. Eu vejo assim, né? Lógico que o torcedor ele está dentro do processo do Atlético dia e noite. Eu, como estava fora, é um pouco diferente, né? Eu vejo o torcedor hoje machucado, o torcedor sentido, mas, cara, assim, na boa, eu acho que ele tem que estar muito orgulhoso também. Pode ter esses sentimentos, né? Pelas perdas que tiveram nas duas finais, mas chegou em duas finais. Cara, não é fácil. O trabalho do Milito foi bom. Uma bola que entra, um gol que perdeu, que entrasse ali no final de uma Libertadores, ia para uma prorrogação, os Pedros era campeão de uma Libertadores, então não foi um trabalho ruim. Com o Flamengo, uma final também, que são jogos duríssimos, né? Um gol que perdeu, no contra-ataque tomou também, se uma bola entra, então foram campanhas boas com finais ruins. Tem que ser separado. O Galo tem um time, tem uma estrutura de time boa. Hoje a gente tem que chegar e entender o processo, que tem jogadores que têm contrato curtíssimos aí, que vence em outubro, que vence em dezembro, que tem proposta daqui e de lá. Então eu me inteirar desses assuntos para pôr a cabeça do atleta aqui dentro e depois começar a extrair o máximo de cada um deles. Estrutura de time. Estrutura de time ainda então não é um time. Então o Cuca já chega entendendo que o Atlético tem uma estrutura, tem algo pavimentado, algo iniciado para se ter realmente um time. Então isso também já deixa claro, pelo menos, né, Dola? A gente já conversou sobre isso, que às vezes a gente utiliza uma entrevista para pegar pequenos trechos ou pequenas frases ou pontuações que a gente pega algo dessa entrevista. Estrutura de time ainda não é time. Acho que o Cuca também está sendo bem político, né? Tá fazendo a primeira declaração dele ali, não vai ficar também falando muito do trabalho do antecessor, né? E assim, não falou nenhuma grande novidade também, né? Claro que o Atlético não tem um time abaixo da crítica, um time que seja péssimo, né? O Atlético chegou em duas finais importantes, já tem realmente... Acho que quando ele fala de estrutura de time, ele está querendo dizer que tem já pilares, né? Jogadores que já têm uma trajetória no clube, jogadores que têm qualidade para continuar, então ele já tem meio caminho andado, vamos dizer assim, né? Ele está deixando uma lacuna ali para ser preenchida justamente por reforços e para ele colocar ali alguma coisa ou outra que ele observou, né? Quando ele fez a análise dele tática do Atlético, quando ele assistiu aos jogos, né? Se ele está revendo aí as partidas para ver como o time estava jogando, para colocar o olhar dele ali agora no time, corrigir alguma coisa que ele acha que não estava tão equilibrada, né? Então acho que é uma declaração bem normal, assim, bem protocolar para um início de trabalho. E ele já conhece realmente a casa ali e vai agora trabalhar mais internamente, agora de perto, né? As coisas mudam um pouco. Ele vai começar mesmo esse trabalho e o que eu achei de interessante é ele pontuando a questão desses jogadores com fim de contrato. Justamente sobre isso, Valu, que eu queria te perguntar. O Cuca já chega atento a essa questão dos jogadores em fim de contrato. Possivelmente, ele foi muito bem brifado, né, na vinda dele aqui para o Atlético, sobre esses jogadores em fim de contrato. Entre eles,
dos dois nomes que o Edivaldo acabou de dizer para a gente, né, que a gente debateu bastante ontem, o caso do Zarate, que tem um contrato até o final do ano e pode sair para o Racing, o caso do Batalha, que pode sair para o Boca. Isso também é uma coisa a se preocupar nesse novo movimento do Atlético aí para a temporada, né, Valu? Eu acho que essa passagem do Cuca, especialmente até por ter o Vitor, uma figura no departamento de futebol mais recente, né? Isso não há como negar, independente da experiência que ele adquiriu trabalhando ao lado do Rodrigo Caetano, mas o Cuca, ele nessa passagem e pelo momento que vive o Atlético, um momento de descontinuidades de jogadores importantes, como o caso do Paulinho, a gente já observou também situações envolvendo o Zarate, envolvendo o próprio Batalha, enfim, ele vai ter um trabalho além do campo mais importante e que vai precisar talvez de aparecer mais do que em outras oportunidades que passou pelo Atlético. Acho que o Vitor e as pessoas do Atlético confiam muito nessa capacidade também do Cuca, não sei se o Thiago tem alguma informação a respeito, claro, técnico sempre, o principal do Cuca é montar uma boa equipe competitiva ao longo da temporada, independente do que o Atlético possa fazer ou não no mercado, e dar um padrão de jogo para essa equipe. Mas eu entendo, pelo momento que vive o Atlético, que talvez ele vai extrapolar um pouco mais esse conhecimento de futebol além das quatro linhas. Edivaldo, é um dos maiores desafios do Cuca para chegar ao Atlético. É claro que em 2011 a gente tem bem que lembrar, o Atlético estava correndo risco de rebaixamento, mas era uma realidade totalmente diferente. Depois montou um grande time para 2012 e acabou sendo campeão da Libertadores em 2013. Mas é um desafio hoje a gente ver o Cuca chegando no Atlético com todas essas desconfianças que existem de parte da torcida do Atlético. Com certeza. O extracampo influencia, a torcida do Atlético está desconfiada. A gente falou sobre essa questão da diretoria do Atlético, comunicação, investimento ou não. Por outro lado, tecnicamente, no campo, ter um cara como o Cuca, que conhece o clube, sabe montar bons times, vai ajudar bastante o Atlético neste momento. E ele falou sobre essa questão da estrutura. E é fácil a gente observar isso dentro dessa fala, porque uma coisa, até dar só uma cutucadinha aqui, uma coisa a gente ouviu o Cuca falando, outra coisa é ouvir eu falando e você falando o que o Cuca disse ou não. Sim. E aí isso ajuda bastante. A gente tem o Everson que está no gol, na lateral direita tem o Saravia, quem vai ser o reserva? Saravia vai ser titular? Eis a questão. Batalha, vai ficar? Se ficar. Hoje ele é o melhor zagueiro do Atlético, na minha opinião. Sim. Vai jogar na zaga? Vai jogar ou não. Tem o Alonso, ok. Lateral esquerda, Arana, não tem discussão. Meio campo, você tem o Otávio. Você tem o Zarate, dificilmente deve continuar. O Franco, com o Cuca, por exemplo, não teve oportunidade. O Atlético vai buscar outro volante? Ou o Franco agora com o Cuca vai Tem jogar o Fausto bem? também. E o Franco também tem contrato acabando. Também está um desses. E tem o próprio Fausto Vera, que foi bem com o Milito na reta final, mas também é aquela história. Um jogador que a torcida ainda tem um pouco de desconfiança e eu vejo um pouco o Fausto Vera nesse sentido. Tem o Scarpa, perfeito. Hulk no ataque. E aí, quem vai ser o companheiro do Hulk? Então faltam algumas coisas. Faltam muitas coisas. Muitas Por isso que coisas. ele falou, você está tentando dar uma estrutura ao Atlético. A fala do Cuca é, o Atlético tem uma estrutura de time. Mas basicamente é a estrutura para ilustrar para o torcedor. Mas ainda até não hoje tem essa time. estrutura tem dúvidas, né? Quando o Edivaldo Sim. coloca situações de jogadores que podem ou não ficar. Exatamente. Então, a dúvida está só. Exatamente. Aí, por falar em estrutura, em time, Thiago, você tem alguma novidade a respeito dos nomes que o Atlético rondou, circulou, procurou, consultou, sondou? Arthur, Bruno Henrique. Tem alguma novidade que você possa colocar pra gente? Como está a busca do Atlético aí por Só reforço? uma coisa, Tim. Você pode falar três coisas. Primeira coisa que eu faria é levar o Cuca numa barbearia que é boa, tá? Tá precisando cortar o cabelo. Tá. Você sabe disso. Mas eu acho que quem tem um pouquinho menos de Mas- cabelo assim gosta de deixar crescer. Não, mas precisa cortar esse cabelo aí, viu, Cuca? Mas sobre o Atlético, o que eu tenho de novidade? O Atlético vai tentar intensificar as negociações pelo Júnior Santos. Na verdade, intensificar não, vai tentar abrir conversas pelo Júnior Santos. Primeiro, por quê? Mas não abriu ainda. Ainda não, porque hoje, além do Atlético, o Palmeiras tem interesse na contratação do jogador. Então, E existe um empresário hoje novo no mercado que está tentando acertar a negociação do Júnior Santos com algum clube. Então, o Atlético é uma possibilidade. O Palmeiras também quer. Eu acho que competir hoje financeiramente com o Palmeiras é difícil. O Palmeiras pagou 18 milhões do Paulinho, ofereceu agora 20 milhões de euros pelo Andrés Pereira, está tentando levar essa negociação a 25, entre 20 fixo, mais 5 de bônus. Então, a gente está falando de um clube que hoje está
gastando muito no mercado. O Palmeiras pagou 12 milhões de dólares pelo Facundo Torres. Então, nesse momento, o Atlético quer a contratação do Júnior Santos, mas reconhece que a dificuldade desse negócio por causa do interesse do Palmeiras. O Atlético fez a proposta que o Fabrício Romano, jornalista italiano, trouxe, de 10 milhões de euros pela contratação do Arthur, de 26 anos, tem contrato até junho de 27 com o Zenit. O clube russo, que é o Zenit, pede 15 milhões de euros, que é o que ele pagou em janeiro do ano passado pela contratação do Arthur junto ao Palmeiras. O Atlético não vai chegar a esses 15 milhões de euros, mas está tentando chegar numa composição que possa contratar esse atleta. O Atlético busca esses dois nomes e agora eu estou tentando apurar aqui sobre esse lateral direito, tem muita gente falando, eu não tenho informação ainda, que é o Kelvin do CSKA, mas eu sinceramente não tenho informação ainda. Kelvin sobre foi que jogou no Atlético Paranaense? Isso. Eu sinceramente não tenho informação ainda sobre ele, mas estou tentando falar agora com uma boa fonte ligada ao próprio atleta para saber se eu consigo trazer algo sobre a possibilidade de chegada ao Atlético. Mas, sinceramente, eu gosto do nome. É jovem, tem 23 anos, ele chegou acho que a jogar na Seleção Brasileira de base. Então, é um nome que eu admito, eu gosto bastante. Dola. Dá para imaginar que a negociação com o Kelvin, caso o Atlético realmente esteja tentando, ela vai ser duríssima também, porque o Kelvin é titular absoluto do time do CSKA, é um dos grandes destaques do CSKA na temporada. Ele tem jogado como um ala direita e às vezes até como ala esquerda no time. O time está jogando com 3 zagueiros. O Kelvin já tem 5 participações em gols e, curiosamente, ele tem 3 gols marcados. Das 5 participações, são 3 gols e 2 assistências. Ele foi o melhor em campo em algumas partidas já do campeonato russo. O valor dele, né, ele foi adquirido pelo CSKA por 4,5 milhões de euros. E nessa fase que ele está, um jogador mais maduro e já sendo um destaque da equipe, é bem possível que o Atlético tenha que desembolsar mais do que isso para contratar. Né? Até o Geves trouxe a informação que conversou com uma pessoa que cobre o CSKA e que esse valor poderia chegar a 10 milhões de euros na pedida do CSKA. Então dá para imaginar que, caso o Atlético realmente queira contratar o Kelvin, vai ser uma negociação duríssima, seria uma ótima contratação, mas valores também que, pelo que a gente tem visto, o Atlético vai acabar considerando meio alto. Valor. Ô Elton, todas essas informações valiosas que o Thiago Fernandes acabou de trazer, mas a fala do Dola dá o tom do quão difícil será essa janela de transferências, em todos os aspectos. É por isso que algo que eu debatia ontem, quando, acho que foi ontem mesmo, a gente estava falando a respeito de vender ou não Zaratio e Battaglia. Tá, você vende, você tem um dinheiro em caixa. Só um exemplo, repetindo mais uma vez, Thiago, o Atlético ficou com 12 milhões do Paulinho. Isso, 12.600. Isso. 80 milhões de reais. Olha para você ver, o Zenit não aceita, vamos imaginar como se fosse assim, não é dessa maneira, tá? Mas vamos imaginar, o Atlético pegou os 12 para resolver essa situação. Já não dá. Não dá. Os 12 que ele tem já não dá para resolver essa situação no ataque. Porque eles querem 15. Você entendeu? Então, de repente, vamos lá, o Para Atlético... um jogador inferior, né? Isso, o Atlético Paulinho. vende o Paulinho, tá? Vamos fazer um hipotético cenário. O Paulinho já tá mesmo. Vende o Zaratio e vende o Battaglia. Talvez o Atlético consiga trazer 2 de 3 jogadores que ele desfez. E aí é onde a gente entra, Thiago, de que é sempre um mercado difícil, sempre, mas esse, repito, né, na minha visão de fora, não sou especialista, o Thiago tem muito mais capacidade de comentar a respeito disso. Thiago, é o mercado esse ano que um diretor recém-chegado a esse mercado como o do Vitor, os mais experientes estão tendo dificuldades, os mais experientes. Então, para o Vitor, é claro, ele vai precisar talvez aí muito dessa expertise do Cuca com relação ao mercado. Não é o trabalho do Cuca, não é o trabalho do Cuca, mas entende, cara? Está sendo um mercado de transferências pesadíssimo. Em 2011, com o Maluf. Maluf era o diretor de futebol do Atlético. Dos melhores, eu acho o melhor. Eu acho o melhor que eu já vi. Eu também. O Maluf foi o melhor que eu vi. E sujeito maravilhoso, é ótimo de lidar. O Maluf, o Cuca foi o responsável por buscar o Pierre. Tem o vídeo do Cuca lá no sim, Paraná, e não só ele, o Ronaldinho também. Exato. O Ronaldinho. Não, mas é que o Pierre foi ele, Cuca, quem faz o negócio assim em si. Não, que liga, fala, quer vir. Sim, não, mas o do Ronaldinho ele indica, né? O Ronaldinho ele é amigo pessoal. O Cuca é amigo pessoal do Assis, sim. que os dois jogaram juntos no Grêmio. Então, o Ronaldo, quando dá a briga do Flamengo com o Ronaldinho,
O Cuca pega o telefone e fala, ó, o nosso 10 aí. E liga pro Calil. A história é essa. Que a história do Pierre, o Cuca mesmo procura Sim, o Pierre sim. antes do Atlético procurar. Ele dá Então, assim, entrevista eu e acho que entrega, alguns treinadores acabam fazendo isso. Não, ele fala pra torcida vejo que tá fazendo problema, pressão. Mais do que isso, E eu, acho que o honestamente, Atlético não vejo problema nenhum. vai Sim. precisar isso por essa questão da experiência, cara. O mercado tá muito... Aliás, eu teria o Cuca até como um diretor Mas de futebol dentro no disso, futuro. rapidamente, demonstra uma coisa, que o Atlético perdeu muito tempo no final do ano, Demais. buscando treinador. Quase 3 semanas, hein? Então a gente sabe que o mercado está inflacionado, a gente entende a dificuldade não só do Atlético, do Cruzeiro, de outros clubes do futebol brasileiro, mas o Atlético perdeu-se muito tempo tentando contratar o técnico português, o Arthur Jorge, né? Não, o Atlético tentou outro, Luiz Castro. Luiz Castro, é outro português, o Arthur foi o do Botafogo. E aí chega o Cuca agora já com o Cruzeiro lá nos Estados Unidos, o Atlético já tem que ir para os Estados Unidos também, daqui a pouco tem um clássico. Se perder um clássico, todo mundo já sabe, seja de um lado ou de outro. Então o Atlético tinha que ter sido mais ágil, inclusive para fechar o treinador. Porque ele conta com o Cuca agora, com esse mercado inflacionado e com a temporada já começando para todo mundo. Não, e o tanto que assusta, Thiago, quando a gente fala de valores, o Valu lembrou muito bem, você pega. Para você ter o Arthur para brigar com o Zenit, né, nessa negociação, você precisa de 15 milhões de euros. O Paulinho foi vendido para o Atlético, chegou 12,6 milhões de euros. Então já não dá, como o Edivaldo bem lembrou. O Arthur não tem a mesma qualidade do Paulinho, mas enfim. São posições diferentes. Posições diferentes, mas eu não vejo a qualidade Vamos pensar no setor semelhante. de ataque. Vamos pensar no Fica setor de melhor. ataque. Pronto, beleza. Tá, você pega e busca ele. Aí você vai pra lateral, você já vai ter que fazer um investimento na casa de 8, 9 ou 10 para pegar e tirar o Kelvin. Então, assim, os valores estão muito altos. O Atlético não está querendo fazer uma gestão mais controlada nesse sentido. E aí, dá para fazer isso? Não Mas está tem que tendo dar. jogadores na casa de 2, 3 milhões de Não dólares. tem. Eles sumiram. Mas então, nesse mas momento que da janela. O futebol virou. Não é só futebol, tudo virou isso, gente. A gente vai pagar a gasolina 6,13, 6,20. Mas o futebol, né? Então, assim, tudo tá caro. Se você quer fazer futebol sem dinheiro, para disputar título, esquece. Então não tem como. Para contratar, para fazer um time decente, brigar por título, brigar pelas coisas, vai ter que gastar. Pode ser baixo, igual o Atlético gastou na temporada passada, só que o baixo do Atlético na temporada passada foi 5 milhões de euros no Scarpa, 5 milhões de dólares no Fausto Vera, 30 milhões de reais no Lianco, 7 milhões de reais no Júnior Alonso. 10 milhões no Palácio. 10 10 milhões milhões Já no não é um Palácio, baixo tão baixo assim, né, Thiago? Aí a gente vai olhando e você fala, peraí, isso é o orçamento baixo? É. O Atlético gastou pra caramba. Pra caramba assim, né? Gastou. Gastou. Pra Cara, quem disse que gastaria pouco. Isso. Se isso é gastar pouco, tá ótimo. Sinceramente, eu acho ótimo. Cara, o Atlético compra, paga lá. Vamos lá. 25, na época tava 25, hoje o euro explodiu. Mas 30 milhões de reais no Scarpa. Quase 30 milhões de reais no Fausto Vera, 60. 10 milhões de reais no Palácios, 70. 4 milhões e meio no Davidson, 75. 74,500. 7 milhões no Júnior Alonso, 74,500 mais 6, 81. 81,500. Mais, faltou quem aqui? O Lianco, 30 milhões no Lianco. Isso é 120 milhões de reais, gente. 110 milhões de reais. Isso é muita grana. É um valor alto. Realmente. Bom, rapaziada, você acompanhou aqui no Jornal do Galo, mais um corte aqui. Os donos da bola falando muito sobre a entrevista que o Cuca deu, falando sobre possibilidade de reforços, né? E até então não apresentamos nenhum reforço, claro, tem o Patrick e o Menino que vieram na negociação com o Paulinho, mas até então, de fora, não trouxemos ninguém, mas tem essa grande possibilidade aí de o Arthur, só que o valor tá muito alto. Então pode ser que a gente fique talvez mais para o Júnior Santos, rapaz. Então eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Júnior Santos vir para o nosso Galo. Acho que seria uma boa contratação. Assim, excelente, mas seria uma boa contratação. Cara, um guerreiro, e pô, fez o gol na gente, né? Sei lá, hein? Mas enfim, tava devendendo lá, a camisa tava pagando ele, enfim.
É que a grande verdade hoje, dificilmente alguns jogadores que amam realmente um time, eles amam a grana que eles estão recebendo. Mas eu quero que você participe com a gente, deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade de Júnior Santos no nosso Galão da Massa. Rapaziada, não se esqueça, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o like. Muito importante deixar o like, rapaziada, porque quando você deixa o like, o YouTube acaba entregando esse vídeo para mais atleticanos. Saindo qualquer informação de última hora, a gente traz aqui para vocês em primeira mão no Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.